Meus queridos jovens, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Sintam-se abraçados pelo professor Arimateia, em nome da equipe dos professores de Geografia. Eu, essa pessoa que vos fala, é o professor Arimateia, o professor Jorge, o professor Rogério, claro, a nossa querida Adelina, em nome do governador do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, em nome do secretário estadual da Educação, o professor Suame, e, claro, em nome de toda essa equipe da mediação tecnológica, inclusive vocês que estão aí conosco, nos debatendo, aprendendo, levando conhecimento a cada recanto do nosso estado e, por que não dizer, do Brasil. Nós iremos para a aula 41.1, na qual nós temos uma aula super importante. Não é que as outras não sejam importantes, mas essa faz uma grande diferença a entender a questão da crise ambiental. E claro, olha a palavra, o despertar da consciência ecológica. Portanto, quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando de nós, espécie humana, como manter o equilíbrio diante de uma economia mundial que incentiva o consumismo, que é diferente do consumo que nós vimos na aula passada. Diante de uma sociedade que a economia está baseada na produção de energia elétrica e de outras energias dos combustíveis fósseis que provocam grandes impactos ambientais como o aquecimento global, a chuva ácida, as ilhas de calor, entre outros impactos ambientais com a exploração de petróleo nos oceanos, o transporte do petróleo nos oceanos, a produção de plástico. Portanto, meus queridos jovens, que a nossa economia seja pensando nas futuras gerações. Que você, jovem, que esteja aí no seu determinado lugar, pense que o pouco que você faz, se for para provocar impacto ambiental, isso muitas vezes provoca um impacto global. Se for para diminuir o impacto ambiental, isso pode contribuir para uma diminuição do impacto global. Como o exemplo que eu citei, a queima dos combustíveis fósseis. Tá? O uso dos combustíveis fósseis. Quando você vai a um supermercado, que colocam mesmo uma quantidade de produto pequeno em 3 bolsinhas de plástico, e você consegue levar em uma, leve só em uma, porque essa pequena ação que você está fazendo, você está contribuindo para um meio ambiente mais sustentável. Eu recebi uma paisagem do município de Guajará-Mirim, no qual tinha um animal silvestre na área desmatada. Aí ele estava lá. Imagina aquele bichinho com uma queimada, ele vai ser destruído pela queimada. E pode ser a extinção dessa espécie. Vamos pensar nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, afro-brasileiros. Vamos pensar nos povos da floresta, nos ribeirinhos. Esse homem que está sempre ali buscando o seu sustento de forma sustentável, de forma de um equilíbrio. Vamos ver essa imagem aqui, ó. Vê essa imagem aqui. Vem comigo aqui, tá?
O que é que você está observando do globo aí? O que é que você está vendo no globo terrestre? Está olhando direitinho? Faz análise. Professor, eu estou vendo muita fumaça saindo de algumas indústrias, eu estou vendo algumas edificações, a grande quantidade de carro, num local tem muita água, portanto, o que é que eu tenho? Uma grande exploração de recursos naturais que provoca esse desequilíbrio. O planeta Terra está ficando desequilibrado. E agora, professor, o que é que eu estou vendo aqui? Uma maneira de fazer uma crítica ao uso predatório. Quantas cruzes tem aí? Dentro de uma sociedade cristã como é a nossa, a cruz representa a morte. E lá em cima tem uns que vivem desse aí, que são os urubuzinhos lá, estão buscando os seus alimentos. Mas olha que imagem triste, destruída. Portanto, você tem um texto aí para ler, tá, mostrando tudo isso. Você sabe muito bem do que eu estou me referindo. Portanto, a imagem está refletindo o texto. A imagem está refletindo o texto. Você sabe muito bem que essa imagem fala mais do que 3, 4, 5, 10 linhas. A imagem leva você a viajar. Aonde seria isso? O professor está criticando o desmatamento da Amazônia. Tem algum lugar que está escrito Amazônia? Ele está falando do desmatamento de um modo geral. Ok. Está falando do sertão. Ok. Portanto, a sua imaginação pode viajar. E onde é que começou isso? Nos países ricos. Foi eles primeiro que destruíram as suas florestas. Mas outra imagem, essa nós já vimos. A evolução do homem. Essa evolução do homem, ele vai buscando o quê? Recursos naturais. E muitas vezes vai se tornando obeso, como tem o caso dos Estados Unidos, que tem uma população muito obesa, com excesso de alimento. Tu está achando que você comendo demais também é bom? Então, o fator da sua saúde tem um impacto ambiental da terra, tá? Cada vez mais tende a produzir mais e mais, ok? Só imagem. Portanto, agora chegou a vez, ó, como eu falei para vocês agora há pouco, vem comigo agora aqui, ó. Vem comigo, olha só. Adelina, essa daí é um texto excelente. Olha o que é que nós temos aí, ó. Preocupações na atualidade. Veja aí na nossa telinha. Vejam só, vem comigo aqui. Esse texto que nós temos aí, ó. Preocupações na atualidade com o meio ambiente. Olha o que diz, ó. Preocupações na atualidade. Certo? Devastação indiscriminada dos ecossistemas terrestres. 2 pontos. Decorrente de quê? Do aumento do desmatamento e queimadas predatórias. Tem que colocar mais na frente, do consumismo predatório também. Quais são as consequências disso? Diminuição drástica dos ecossistemas naturais, causando a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Ok? Diminuição drástica dos ecossistemas naturais, causando a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Olha aí, ó. Desmatamento na Amazônia, substituição da floresta por pastos ou lavouras monocultoras. Meu filho, vai lá no Google e procura ver para quantos 1.000 litros de água é para consumir 1 quilo de carne bovina. Isso é que é chamado de água virtual. E nós somos grandes exportadores de carne. Portanto, na Amazônia, nós temos um grande desmatamento por causa da exploração de carne. Aí vem a crítica sobre a Amazônia. Pare para refletir. No Brasil hoje, nós temos aproximadamente 230 milhões de cabeças de gado. E nós temos apenas 212 milhões de habitantes. E no momento atual, nós temos N brasileiros que não estão conseguindo comer carne bovina.
Portanto, por que criamos tanto gado? Porque o mercado mundial quer essa proteína. Esse mesmo mercado mundial fica criticando por que nós estamos desmatando a floresta. Olha como é diferente. Esse mesmo mercado mundial que consome a nossa carne bovina são os maiores consumidores de combustíveis fósseis, que provocam desequilíbrios globais, regionais e até locais. Mas é mais fácil jogar a culpa nos países pobres. Outro fator que nós temos aí, ó, os gases expelidos pelas chaminés das fábricas e pelos escapamentos dos veículos, assim como de queimadas nas florestas, aumentam a concentração de poluentes atmosféricos. Sim. E desde a primeira aula que eu falei para vocês que os países ricos são consumidores de 81% da sua fonte de energia vem dos combustíveis fósseis. Olha aí, mostrando uma cidade na Rússia. A Rússia é um país muito rico em petróleo e em gás natural, carvão mineral. Isso tudo vai trazer o quê? Vamos para a telinha ver essas imagens. Observe aqui que estão tirando a temperatura da Terra. Portanto, nós estamos falando de quem? De aquecimento global. Aqui nós temos a palavra, desculpa aí. Cadê você? Aqui. Veja só. Temos aqui efeito estufa. Efeito estufa. Tá? O efeito estufa é algo natural. Observe que é número 1, ó, incidência da radiação solar, parte do calor dissipado, outra parte vai ficando dentro do planeta. Portanto, nós só temos vida na Terra porque existe o efeito estufa. Mas, com esse aquecimento global que vem ocorrendo, com a queima dos combustíveis fósseis, olha a aula de química aqui, ó. Lembra do professor Almeida, da professora Sabrina? Aqui, ó. SO2, NO2, CO2. Tem aqui gases ácidos são liberados na atmosfera, gases são levados para o clima pelo vento, gases se combinam com gotículas de água para formar ácido, chuva ácida. Olha a palavra aqui, ó. Chuva ácida. A chuva ácida destrói as plantações e edificações, estátuas, poluindo as fontes de água. Isso aqui cai mais em química do que propriamente na geografia. Mas é tudo consequência de quem? Do grande desenvolvimento socioeconômico do homem. Portanto, pense num todo. O que é que você está vendo aqui? As indústrias. Estamos vendo aqui os automóveis. Mas e o asfalto aqui? Foi feito de quê? Olha a poluição do lençol freático. Aí, olha a água aqui que não está poluídazinha aqui, ó. Aí vai matar o peixinho, tá? Portanto, você tem que pensar num conjunto. Veja só. Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor, ó? Ele tem aquecidade, tá aqui, ó. Transpiração das plantas e evaporação da água no solo. Se você mora numa área rural, você não vai sentir isso aqui. Se você mora numa cidade pequena, dificilmente vai sentir isso aqui. Mas se você já mora numa cidade maior, já vai sentir esse efeito. Por exemplo, nós que estamos aqui na cidade de Porto Velho, nós já sentimos bem isso aqui. Tá? A zona rural, ó, a temperatura tem uma maior saída do ar quente, enquanto que na cidade ele segura esse ar quente. Isso ocorre em grandes áreas metropolitanas. E um detalhe, esse ar quente sobe, atrai o ar úmido e provoca chuvas aqui, muita chuva, e aí vai ter o quê? As inundações, certo? Nas grandes cidades. Portanto, isso é resultado de quê?
de um desequilíbrio feito pelo homem. Você tem aqui, ó, menor, isso é menor albedo, pode aparecer com a palavra albedo, que é a derreter calor, tá? Vocês já viram que eu e a professora Adelina estamos de preto. Se nós ficarmos lá no sol, meio-dia, nós vamos ficar só esqueletozinho dentro do corpo, porque a transpiração é muito grande. Mas, em aulas passadas, eu estava de branco. Portanto, se eu estiver de branco, eu vou sentir uma menor quantidade de calor. Isso é que nós chamamos de albedo. Portanto, o asfalto retém mais calor. Ah, professor, quer dizer que é importante pintar o asfalto de branco? Quem sabe vai ficar de boa, tá? Portanto, e o que é que vai aumentar? A temperatura do globo. Temperatura do globo. Com isso, faça essa análise que nós podemos perceber. Isso aqui, famosa ilha de calor, chuva ácida, efeito estufa. Pode ocorrer em biologia, em química ou em geografia. Detalhe, o que ele tem aqui dizendo aqui, ó, gás se combina com o tigre para formar chuva ácida, gás são levados para clima pelo vento. Ou seja, aqui no Brasil, nós moramos no Brasil, e onde ocorreu mais chuva ácida foi no estado de São Paulo, na cidade na Serra do Mar, certo? Na cidade de Cubatão, o município de Cubatão, porque tem uma poluição muito grande. Mas o vento pode transpor para outras regiões. Enquanto, ó, esse aqui é um efeito, como o nome já diz, global, escala global. Essa escala aqui, ela é regional e essa aqui é local, certo? Portanto, eu tenho aqui 3 escalas: escala do globo, escala local e escala regional. Mas a Arimateia, pode ocorrer chuva ácida também só no local? Sim, mas ela pode pegar para outras regiões mais distantes, ok? Depende aí de uma série de fatores que tem de analisar no local. Isso aqui é muito importante para você fazer essa análise. E claro que o Enem pode trazer essas imagens. O relógio está parado, tá? Portanto, diante disso aí, podemos ter outros fatores, ok? Vamos em frente. Recursos hídricos. Recursos hídricos. Construção de usinas hidrelétricas alterando o fluxo das águas fluviais, interferência no ciclo das cheias e vazantes. Olha só que imagem bonita. Nos rios, igarapés. Vamos trazer isso para o nosso estado de Rondônia. Aqui nós temos 3 grandes usinas hidrelétricas. Uma é de Samuel, no rio Jamari, e 2 do rio Madeira. Eu vou falar mais das 2 do rio Madeira, que foram as mais recentes construídas. Se eu levar em consideração a de Samuel, ela cobriu uma área de aproximadamente 700 km² de área inundada. Você passa no caminho que vai Porto Velho, Ariquemes, você vê lá as árvores tudo peladas. Quem sabe se vocês já não conhecem isso. Ainda teve um grande impacto ambiental da população que foi retirada do local. No Rio Madeira nós temos Santo Antônio e Jirau, onde nós tínhamos uma das mais lindas piracema do Brasil e do mundo. Lembrando que o Rio Madeira está entre os 20 rios mais extensos do mundo, mesmo sendo um afluente do Amazonas. Mas devido ao capitalismo, ao consumo, o Brasil, precisando de mais energia, construiu 2 grandes hidrelétricas, interrompendo o caminho de várias espécies nativas da região. Você diz assim, mas professor, botaram umas escadinhas para o peixe subir? Sim, mas mesmo assim, foram muitas imagens de destruições de peixes e continuam. Eles não vão passar por lá, eles têm as turbinas, eles são sugados.
Isso provocou um impacto ambiental muito forte. Quem disse isso não é o professor Arimateia. Eu não sou pesquisador. Eu sou um professor que gosta de ler. Mas leio o quê? As pesquisas que são feitas. Pesquisa científica. Coloca no Google quando você quiser ler. Coloca artigos científicos sobre aquecimento global, causas e consequências. Artigos científicos sobre impactos ambientais das hidrelétricas. Artigos científicos sobre a expansão urbana. Artigos científicos sobre o consumismo. Se você quer saber algo que é baseado em pesquisa científica, coloque artigo científico. Aqui na mediação, nós já temos colegas com doutorados, portanto, eles escreveram artigos científicos. Nós já temos colegas com mestrados, eles escreveram artigos científicos. Esses artigos científicos são pesquisas, como eu conheço eles, são pessoas de bem, não foram pagos por nenhuma empresa, portanto, são respeitados os artigos dos mesmos. Isso vai ocorrer com vocês amanhã. Vocês serão os pesquisadores. Vocês vão pesquisar qual foi o impacto ambiental que teve no seu lugar. A empresa trouxe benefícios para a população local ou trouxe prejuízo? Isso é uma análise que se faz do meio ambiente. E isso é conhecimento. E aí, nós sabemos que as populações afrodescendentes, as populações indígenas, elas não provocaram esses impactos ambientais porque elas gostam de viver em harmonia com a natureza. Mas o capitalismo chegou até regiões mais distantes, provocando grandes impactos ambientais. Um deles é esse que nós estamos vendo nessa imagem. A destruição de Piracemas, linda como essa, com construções de hidrelétricas. Fauna e flora é outro também que sofre com seus impactos ambientais. Nós temos aí os oceanos, que são bastante atingidos pela grande quantidade de sedimentos jogado pela população dentro das suas águas, como elas são as grandes cidades que estão próximo ao litoral, os transatlânticos de petróleo. Isso tudo vai deixando um lastro de destruição. A pesca predatória, tudo isso nós vamos encontrar dentro do nosso meio ambiente. Vejam só aqui a nossa imagem. Oceanos afetados pela poluição. Olha o que tem aqui, ó. Isso aqui é o símbolo da radioatividade. Ele está mostrando aqui um caminhão, tá? Olha o símbolo aqui, ó, jogando seus resíduos dentro dos oceanos. Mas nós tivemos uma crise recentemente dessa, lá no Japão, com um terremoto e um maremoto e uma tsunami provocado por o maremoto, que ainda hoje, 2021, está uma grande discussão sobre a questão lá dessa radioatividade nas águas e águas internacionais, ok? Vamos vir comigo novamente. A crise ambiental contemporânea também é marcada pela superexploração dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não renováveis. Fato que tem causado grande preocupação em relação à exaustão e, claro, a escassez de recursos imprescindíveis da sociedade. Os desmatamentos e as queimadas realizadas para a exploração madeireira, assim como a abertura de novas áreas agrícolas, vêm provocando a diminuição das áreas florestadas. Tá? E aí nós temos degradação dos solos. Vamos lá? Olha o que nós temos aí. Vossorocas. Lembra da aula passada que eu falei que eram grandes erosões? Assoreamento dos rios. E o que é assoreamento dos rios? É o rio sendo aterrado. E aí vai provocando inundações na época chuvosas. Deslamento de encostas, você vê muito isso na Mata Atlântica brasileira, no Rio de Janeiro. Início do processo de desertificação, que ocorre lá no sertão, que já caiu no Enem. Essa aula
top 10 do Enem, gente. É um dos conteúdos que mais cai no Enem, tá? Todo Enem tem meio ambiente. Vamos lá? Imagem. Tá vendo essa imagem aqui? Grande. Isso é uma vossoroca. Coitado desse boi, não consegue nem subir aqui. E olha onde ela começa aqui, ó. Portanto, destruição do solo. Vossoroca, tá? E aí, nós temos que a população ficou preocupada com o meio ambiente, vem com o despertar da consciência. Esse despertar da consciência dá origem a alguns movimentos ambientalistas. Claro que esses movimentos estão surgindo hoje nos países ricos, que são os grandes consumidores, como na Europa, agora nos Estados Unidos. Lembra bem, meio ambiente muitas vezes vem com políticas governamentais. O último presidente dos Estados Unidos, quem era? Pesquisa para mim aí, por favor. Quem é o atual presidente dos Estados Unidos? Dá uma olhada aí, por favor. Qual dos dois tem maior preocupação com o meio ambiente? Viram direitinho? Tem uma jovem lá da Suíça que ela se preocupa muito com o meio ambiente. Dá uma olhada quem é essa jovem. Observa se na sua região tem alguma organização não governamental preocupada com o meio ambiente. Mas também observe se essa organização por trás dela não tem interesses de grandes empresas. Quando você for comprar produtos, fica preocupado se a empresa tem muito a ver com o meio ambiente. Mas eu já falei para vocês, quem são os grandes provocadores de impactos ambientais? São os países ricos. Vejam só que nós temos alguns acontecimentos que marcaram pelo mundo afora alguns impactos ambientais. Isso não cai no Enem, tá? Só para vocês terem uma ideia. Contaminação do ar na cidade de Nova York, Londres, em 1952 e 1960. Intoxicação por mercúrio nas baías de Minamata e Niigata, em 53 e 65, no Japão. O acidente com o navio superpetroleiro Torrey Canyon, ocorrido no Canal da Mancha, em 1967. Canal da Mancha, professor, onde é que fica o Canal da Mancha? Você não sabe. Por debaixo dele tem um canal ligando a França ao Reino Unido. Portanto, está na Europa. Olha no mapa. Redução da vida aquática em alguns dos grandes lagos nos Estados Unidos. Morte de aves causada pelos efeitos de pesticidas como DDT, aves, abelha, entre outras espécies. Foi nesse contexto que a temática ambiental adquiriu projeção e ganhou espaço nas grandes discussões internacionais. Aí vem em 72, temos que aqui em 72, ó, tem para a conferência, reduzir modificações da paisagem, qualidade da água, mudança climática, redução dos desastres naturais, limitar a utilização de pesticidas na agricultura. Rio mais 20. Só que, gente, antes da Rio mais 20, teve essa, ó. Olha aqui, ó. Estocolmo, 1972. Aí veio Eco 92. Foi uma das primeiras grandes reuniões de meio ambiente. 10 anos depois veio Rio mais 20. Certo? Ocorreu na África do Sul. No Rio de Janeiro, novamente, Rio mais 20. Portanto, essa foi a primeira, essa foi a segunda, terceira, quarta reunião global. Hoje, a que se mais discute é o Acordo de Paris. E eu não irei falar dela agora, porque será uma aula específica. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ainda, tá? Ó, aqui nós temos uma cadeira, o consumismo aqui, que está relacionada a uma cadeira super confortável,
tá? Que usa vários materiais aqui que são não renováveis, tá? Detalhe, as cadeiras são de países ricos, não é de pobre, tá? Fica bem atento a isso. Movimento ambientalista no Brasil. Nós temos aqui, ó, são ONGs, tá? Ok? Que imagem bonita, tá? Observe esse aqui, ó, a bandeira do Brasil. SOS Mata Atlântica. São slogans, tá? Ok? Veja só isso aí. Dá uma olhada direitinho nisso aí. Direitinho? Lembra que na aula passada eu falei que os maiores consumistas são os países ricos? Se a população do mundo consumisse como os Estados Unidos, precisava de 5,2 planetas para alimentar a população do mundo. Se fosse consumido tanto quanto a europeia, 2,6. Por isso que você fala padrão norte-americano de consumo, que são uma sociedade de alto consumo. Ásia Oriental e Oceania, olha só como diminui. Se fosse a África, estava sobrando continente. Observem aí, ó, ok? Não precisava nenhum completo. Se fosse a América Latina, já precisava de mais de um, ok? Aí nós temos, ó, os maiores consumidores, Estados Unidos, os consumidores menores, ó, Somália, aqui, ó, o Brasil, a Argentina, como grandes consumidores dentro da América Latina. Mas, professor, todo mundo fala que o Brasil é cheio de pobre? Sim, mas se você pega 10% mais rico, já tem aí 22 milhões de brasileiros consumindo em grande quantidade, tá? Agora, no outro extremo, tem os pobres que têm consumo tão baixo quanto a população até de alguns países da África, ok? Fique atento a isso aí. E isso vai pintar principalmente onde, ó? No Revisa Enem, que é um material que está sendo aí, que foi, né? Não está sendo não, que foi distribuído para todo o estado de Rondônia, no qual, no volume 1, fala de conscientização ambiental e problemática ambiental. Portanto, o que é que nós temos aí no Revisa Enem? Uma aula na qual você tem, uma só não, tá? Mas no volume 1, a aula passada era no volume 2, aula na qual você vai fazer exercícios te mostrando o caminho para uma boa avaliação sobre o meio ambiente. Mas eu quero dizer para vocês que não é só em termos de avaliação. Eu quero deixar a mensagem de que nós somos responsáveis pelo nosso planeta. Nós fazemos parte de uma mesma biosfera. Bio é vida. O nosso planeta Terra é formado por litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. A espécie animal mais perigosa que tem no planeta somos nós, espécie humana. Que muitas vezes não respeitamos nem os nossos próprios irmãos. Quanto mais as riquezas naturais que nós temos. O capitalismo, ele veio e continua surfando nessas riquezas que a Terra nos coloca, com uma grande preocupação: lucro. O capitalismo visa lucro. Portanto, em uma sociedade de consumo, está sempre incentivando a compra cada vez mais de novos produtos industrializados. Esses novos produtos industrializados, eles precisam de energia.
eles precisam de meios de transportes, eles precisam de matéria-prima, eles precisam de um consumidor final. Esse consumidor final descarta parte desse seu consumo que vai gerar esse desequilíbrio. O mais triste é que nós temos irmãos nossos aqui no Brasil que moram nessa lixeira de excedente do capitalismo, sobrevivendo, não é vivendo, sobrevivendo das migalhas que sobraram para ele. E nós, o que é que temos feito com isso? Faz uma análise. Quando eu peço para fazer uma análise, eu não estou pedindo para ninguém deixar de comprar o que você gosta, mas que saiba comprar de forma sustentável, pensando nas futuras gerações. Pesquise sobre os impactos ambientais que tem no seu lugar. Se encontrar algum impacto ambiental, mande a paisagem para nossas futuras aulas de geografia de Rondônia. Nós não estamos falando aqui que vamos colocar você denunciando o impacto ambiental. Nós estamos aqui querendo que você tenha uma consciência ambiental. Leia sobre as metas da ONU até 2030. As próximas questões que nós vamos fazer para agora vai Enem de atualidade, nós vamos trabalhar essa questãozinha. Portanto, eu espero que esse nosso encontro sirva cada dia mais para que você tenha consciência de um mundo melhor. Claro, estamos chegando mais ao final de uma aula e eu agradeço aqui ao grande arquiteto do universo por tudo de bom que ele nos oferece, ao equilíbrio da vida. Agradeço a você, meu querido jovem, e a vocês, professores, que estão conosco nessa caminhada. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro, ok? Muito obrigado!